para vocês das regras, né? This meeting is being recorded. As regras, elas estão na nossa descrição do grupo do WhatsApp. E tem o link do Drive lá também, né? Onde estão todas essas regras. Eu vou mandar aqui de novo o link do grupo do WhatsApp e o link do Drive para quem não acessou ainda, tá? Não se esqueçam dos resumos, hein? Acho que até dia 11 de junho vocês têm que mandar, e quem está assistindo assincronamente também tem que fazer de todos os encontros, e quem está assinando a lista de presença só de um. Qualquer coisa vocês falam com a gente, que qualquer dúvida a gente esclarece para vocês. Então, vamos lá. Hoje nós vamos receber o Dr. Paulo Gonçalves Veloso. Ele é procurador do trabalho, lotado na Procuradoria do Trabalho em Uberlândia, diretor da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, especialista em Direito Civil pela PUC Minas e ex-professor universitário. Dr. Paulo Veloso, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Está mudo. Desculpa. Boa noite, Laís. Boa noite, professora Lívia, a quem eu agradeço o convite para participar desta noite, deste momento com esse grupo de estudos sobre trabalho escravo, esse grupo capitaneado pela Clínica de Trabalho Escravo da UFMG. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Recebi com muita alegria esse convite. Sei que por aqui já passaram professores extremamente conceituados, e apesar de não estar nesse nível de maestria, vocês tiveram a gentileza e a elegância de convidar um trabalhador, um operário do direito. Eu sou, como a Laís disse, eu tomo a liberdade de repetir, eu sou procurador do trabalho, lotado na Procuradoria do Trabalho em Uberlândia, já passei pela Procuradoria do Trabalho em Patos de Minas, e durante a minha atuação enquanto membro do Ministério Público do Trabalho, o tema deste grupo permeia a minha atividade diária. Desde que ingressei no Ministério Público do Trabalho, infelizmente, o combate ao trabalho escravo tem sido uma bandeira da luta, da minha luta diária, tem sido um tema frequente da minha atuação, e eu digo infelizmente porque é uma chaga social que insiste em machucar o nosso tecido social. A semana passada, muito se falou sobre o dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, mas pouco se falou sobre o dia 14 de maio, a forma como os negros foram desalojados das suas casas e expulsos para as favelas, para os conglomerados, e alijados da sociedade de uma forma muito cruel e violenta. De modo que, ainda 134 anos depois, mais de um século depois, ainda encontramos, não escravos, porque escravos nós não temos. A nossa ordem jurídica não permite que uma pessoa seja escrava da outra. Mas temos, sim, várias pessoas que são postas em condição análoga à de escravos. São tratadas como se fossem escravos. E numa brutalidade, numa violência social que talvez do banco das cátedras não seja possível imaginar. Após 12 anos de Ministério Público do Trabalho, eu ingressei no ano de 2010, e esse ano já comemoro 12 anos de atuação. Infelizmente, ao longo destes anos, de todos esses anos, eu posso testemunhar que com alguma frequência há relatos de trabalhadores que são agredidos em seu local de trabalho. Trabalhadores que sofrem as mais diversas violências, e muitas vezes muitas vezes as condições de trabalho implicam
no trabalho em condição análoga de escravo. Empregados que são submetidos à violência física, violência moral, empregados que são alijados de um patamar civilizatório mínimo, ou empregados que são obrigados a se vincular a determinado empregador ou a manter um vínculo empregatício contra a sua vontade, em razão de ameaça, em razão de dívidas, empregados que têm a sua vida cerceada em razão da imposição de jornadas exaustivas, e em todas essas situações eu acabo mencionando situações em que há o trabalho em condição análoga de escravo. O conceito moderno de trabalho em condição análoga de escravo foi encampado pelo ordenamento jurídico brasileiro e está previsto de forma expressa no artigo 149 do Código Penal, e sobre isso vocês já devem ter ouvido falar longamente. O artigo 149 prevê 4 hipóteses de trabalho em condição análoga de escravo. A primeira hipótese, que é o trabalho degradante, ou seja, aquele trabalho em que os trabalhadores não têm acesso ao patamar civilizatório mínimo, aquele trabalho em que as condições de trabalho aviltam a própria dignidade da pessoa humana, aquelas situações em que o trabalho vilipendia a dignidade da pessoa humana. Temos também a hipótese de servidão por dívida, ou seja, o empregado é mantido num vínculo empregatício contra a sua vontade em razão de alguma dívida forjada pelo empregador. Temos também a situação do trabalho, da jornada exaustiva, quando a jornada excede os limites legais e somada à falta de concessão dos períodos de descanso, há um grave prejuízo à integridade física, moral e social do trabalhador. E temos, por fim, o trabalho forçado, ou seja, aquele trabalho para o qual o empregado não se voluntariou espontaneamente, de acordo com sua vontade, e presta esse serviço de forma contrária à sua vontade, em razão de alguma ameaça, em razão de algum tipo de coação praticada pelo empregador. Essas são as hipóteses de trabalho em condição análoga de escravo estabelecido pelo Código Penal. E o Código Penal também ilustra algumas situações em que esse tipo de situação acontece, como, por exemplo, através da retenção de documentos. Isso é muito comum, por exemplo, no caso de trabalho escravo, que acomete trabalhador imigrante, aqueles trabalhadores que vem de outros países, e aí o empregador retém seu passaporte e ameaça denunciar para a Polícia Federal, caso ele não se mantenha naquele vínculo empregatício. O Código Penal também ilustra a situação de vigilância armada como uma hipótese de trabalho escravo, que acaba sendo uma hipótese de trabalho forçado. Então, o Código Penal ele conceitua o crime de condição análoga a de escravo e traz alguns exemplos de como isso acontece. Ocorre que a minha vida enquanto procurador do trabalho me permitiu vivenciar de uma maneira muito sensível essas hipóteses na prática. Eu pude verificar como essas situações acontecem nas mais diversas formas, e a relação de trabalho é muito dinâmica, vocês sabem disso. As relações de trabalho, elas acontecem no tecido social com um dinamismo incrível, e o trabalho em condição análoga de escravo acompanha essa dinamicidade. Então, na minha vida profissional, eu pude constatar trabalho em condição análoga de escravo no seu conceito clássico que as pessoas imaginam, ou seja, muitos imaginam que o trabalho escravo é aquele trabalho que acontece lá no norte do Brasil,
e eu já participei de operação de combate de escravo nessa região, e alguns imaginam, para mim é uma coisa que acontece no norte do país, lá no Pará, no Acre, e que são aquelas situações em que o empregado fica deslocado do restante do mundo, sem condições de deslocamento, e preso numa fazenda, com vigilância armada, em barracões de lona, sem acesso à água potável. Essa é a imagem clássica que muitas vezes as pessoas trazem em seu pensamento. E quando surgem notícias de trabalho escravo em nossa região, em nosso estado, as pessoas assustam e dizem: olha, para mim era algo tão distante, de repente trabalho escravo no centro de Patos de Minas. Olha, trabalho escravo aqui no Triângulo Mineiro, uma das regiões mais ricas do Brasil. Ó, quem diria? E por que acontece? E por que as pessoas são surpreendidas com a ocorrência de trabalho análogo de escravo quando essa notícia é veiculada em nosso estado? As pessoas são surpreendidas porque o trabalho, em essência, é invisível para a sociedade. A sociedade não consegue enxergar a figura do trabalhador como um ser humano, como uma pessoa humana. E, por isso, não consegue ver as dores desse sujeito, não consegue perceber como esse sujeito trabalhador está sujeito às mais diversas formas de violência social. E aí, quando são surpreendidos com esse tipo de noticiário, para a sociedade é muito chocante, porque está acostumado a fechar os olhos para essa realidade. E imagina que a única hipótese de trabalho escravo é aquela situação surreal do trabalhador que tem uma vigilância armada. Quando não é. Então, é necessário descortinar o olhar da sociedade para que a sociedade assimile que trabalho escravo não mais existe, porque já há mais de 100 anos temos a abolição da escravatura, mas temos inúmeras situações em que o sujeito trabalhador, em que a pessoa trabalhadora é inserida na relação de trabalho em uma condição tal qual a de escravo, em uma condição similar à de escravo. Eu não estou dizendo que é uma situação idêntica à de escravo, porque não existe mais a escravidão. A escravidão foi abolida. Então, são situações que se assemelham, são situações análogas à de escravidão. Então, eu trago para vocês um relato de um caso. Uma fazenda em que há a produção de leite, e esse produtor rural, ele usualmente utiliza mão de obra de pessoas dependentes químicas. Acontece que estas pessoas, além do reiterado atraso salarial, caso reclamassem de alguma situação na relação de emprego, eram submetidas a castigos físicos. E o algoz destes trabalhadores, aquele que aplicava os castigos físicos, era um sujeito de um porte físico assustador. Impunha medo através das agressões físicas, através das ameaças. Nessa situação, não estamos diante de uma situação análoga de escravo? E esse caso que eu narro é uma situação que aconteceu aqui no Triângulo Mineiro, de trabalhadores que eram submetidos a castigo. Uma outra situação que aconteceu também aqui no Triângulo Mineiro, talvez eu seja repetitivo em relação aos exemplos triangulinos, mas é porque é a minha região, então é onde eu tenho o maior número de exemplos de casos de trabalho escravo em que eu atuei. Mas numa outra situação, numa olaria aqui próximo, também um outro empregador, e neste caso eu estou mencionando
ele era uma olaria. Então, esse sujeito administrava uma olaria e também utilizava mão de obra de pessoas dependentes químicas, de pessoas viciadas em crack. E a remuneração dessas pessoas era a própria pedra de crack. Esse empregador, esse empregador remunerava seus empregados com crack e mantinha esses trabalhadores dentro da olaria numa condição que eu nunca vi igual. Em termos de degradância, foi uma das piores visões que eu já tive. Com alguma frequência, nos resgates que realizamos, principalmente em carvoarias, encontramos trabalhadores que mantêm as carnes conservadas com sal. A carne que é conhecida como carne salgada, né, carne de sol, e essas carnes são expostas ao tempo, e elas recebem uma camada de sal para que possam desidratar, mas elas ficam expostas no tempo. Então, é muito comum que quando chegamos nesses locais, a carne esteja repleta de larvas e de mosquitos. Essa é uma cena repetitiva, principalmente em carvoarias. Carnes salgadas e expostas no tempo com um excesso de larvas. Mas a única vez que eu vi um ser humano comendo lavagem foi nessa olaria. Esses trabalhadores esses trabalhadores dependentes químicos já estavam num grau tal de degradação que eles estavam consumindo lavagem, uma comida que o cheiro já era de comida estragada e eles comiam ali com os dentes muito apodrecidos. E aí eu pergunto, essa situação, esse retrato que eu trago para vocês, que ocorreu próximo à zona urbana de uma cidade relativamente grande, Conceição das Alagoas, aqui no Triângulo Mineiro, este não é um caso de trabalho escravo? Quem há de negar que essa situação é uma situação de trabalho análogo de escravo? Então, eu desafio os senhores e as senhoras, eu desafio a todos e a todas e a todos, para que, diante dos relatos que fazemos em nossas ações civis públicas, diante dos relatos que trazemos em nossos relatórios, se vocês não concordariam em 100% das vezes que ali estamos diante de um caso de trabalho em condição análoga de escravos. Há uma tentativa muito grande de desconstrução do conceito moderno de trabalho em condição análoga de escravo. E os ataques a e as tentativas de desconstrução desse conceito, muitas vezes tentativas legislativas, passam pela afirmativa de que o conceito é subjetivo. E que eu já ouvi, inclusive, num debate no Congresso Nacional, um parlamentar afirmando que não poderiam deixar auditores, ele acha até que ele chama os auditores fiscais de playboys, não poderiam deixar playboys definirem se era ou não um caso de trabalho escravo, que aquilo lá deveria estar previsto na legislação. Esse tipo de fala que nós ouvimos com alguma frequência, no sentido de que o conceito de trabalho escravo é um conceito muito subjetivo e que precisa ser visto, inclusive, na esfera legislativa, esse tipo de ataque é vazio e é feito por pessoas que desconhecem a atuação do Ministério Público do Trabalho e da Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós temos um conceito legal de trabalho escravo que não merece qualquer tipo de reparo, que é um conceito que atende às noções modernas. O conceito legal previsto no artigo 149 atende o conceito moderno de trabalho em condição análoga de escravo. E a Auditoria Fiscal do Trabalho somente realiza o resgate após uma análise minuciosa das condições
encontradas naquela relação de trabalho. Essa análise é muitíssimo minuciosa e passa pelo preenchimento de alguns indicativos que estão numa instrução normativa, a instrução normativa 139 do Ministério do Trabalho. Então, sem o preenchimento dos indicadores do trabalho em condição análoga de escravo, não há o resgate. Essa subjetividade que é tão propalada por aqueles que são interessados numa reforma trabalhista precarizadora, esses ataques, essas falas, são eivadas pela mentira, porque não há um conceito subjetivo de trabalho escravo. Aqueles que defendem esse tipo de posicionamento pecam pela falta de verdade, porque tem dentro do Ministério do Trabalho uma instrução normativa a qual os auditores fiscais de trabalho estão vinculados. Os auditores fiscais de trabalho, no exercício das suas atribuições, devem observar o princípio da legalidade. E onde há legalidade, não há subjetividade. O que existe é um exercício pela auditoria fiscal do trabalho, um exercício que eu torno a repetir, é muitíssimo criterioso, de verificação da existência de indicadores de trabalho escravo naquela relação de trabalho em fiscalização. E se vocês analisarem os relatórios são muito ricos em detalhes, e quando há a constatação de trabalho em condição análoga de escravo, os auditores indicam no auto de infração o preenchimento daqueles indicadores. E lendo o relatório, tenho certeza que os senhores concordariam em 100%, ou se não em 100%, na maior parte esmagadora, de que há, de fato, ali uma relação análoga de escravo. Além disso, geralmente nos resgates, o Ministério Público do Trabalho acompanha as atividades dos auditores fiscais do trabalho e a decisão é tomada em conjunto, com a participação das instituições. O Ministério Público Federal também tem participado dos grupos móveis, e nesse sentido é importante contextualizar que há por parte do Brasil um compromisso de erradicação do trabalho em condição análoga de escravo, e esse compromisso foi firmado desde o caso Brasil Verde. E aí, a partir de então, o Ministério do Trabalho capitaneou a constituição de um grupo móvel. E esse grupo móvel é composto por diversas instituições. Então, não é apenas um grupo ou um auditor fiscal do trabalho decidindo se é ou não caso de resgate. É um grupo móvel interinstitucional composto por diversas instituições, Ministério Público do Trabalho, Auditoria Fiscal do Trabalho, às vezes até a Justiça do Trabalho acompanha, e essas instituições, em conjunto, verificam se é ou não caso de resgate. E uma vez constatado que se trata de uma situação em condição análoga de escravo, são adotadas as providências cabíveis por cada instituição no limite das suas atribuições. E quais são as atribuições de cada órgão? A Auditoria Fiscal do Trabalho faz a verificação das condições de trabalho e, encontradas irregularidades, lavra os autos de infração e, se constatado trabalho em condição análoga de escravo, lavra o auto do 444, o artigo 444 da CLT, expede as guias de seguro-desemprego para que o empregado resgatado tenha acesso às guias de seguro-desemprego e encaminha esse material, esse acervo probatório, para que o Ministério Público, e se o Ministério Público estiver na operação, isso é feito de imediato, para que o Ministério Público possa atuar na restituição, na recomposição dos danos sofridos por cada trabalhador, porque ali existe um dano individual homogêneo para o qual o Ministério Público do Trabalho tem atribuição para a defesa. Além disso, o Ministério Público do Trabalho, além de atuar
para a recomposição dos danos sofridos pelos trabalhadores, ou seja, pagamento das verbas rescisórias, indenização do dano moral individual sofrido por cada trabalhador, o Ministério Público do Trabalho também atua para que essa situação não volte a acontecer e que a sociedade também seja reparada através da indenização por dano moral coletivo. Então, nós temos aqui, na atribuição do Ministério Público do Trabalho, alguns pontos a serem destacados. O Ministério Público atua para que os empregados recebam as verbas rescisórias, as verbas trabalhistas sonegadas, para que os empregados recebam a justa indenização pelo dano moral individual sofrido, para que aquela situação não volte a acontecer, através da imposição de obrigações de fazer e de não fazer, e também para que a sociedade como um todo seja recompensada, seja compensada. De que forma? Através da indenização por dano moral coletivo, que em geral é revertido para órgãos públicos ou entidades beneficentes, a fim de que a sociedade seja beneficiada com aquela indenização de forma direta. E como que o Ministério Público exerce essas atribuições? O Ministério Público do Trabalho atua para fazer frente a essas atribuições através do termo de ajuste de conduta, que é um termo assinado pelo empregador de forma voluntária, ou seja, se ele concordar. E esse termo de ajuste de conduta, então, passa a ter o valor de título executivo extrajudicial. É uma forma rápida, é uma forma eficaz de se garantir a recomposição daqueles danos de forma muito imediata, durante ainda o curso da operação, muitas vezes. Aliás, na maior parte das vezes, o termo de ajuste de conduta é firmado no curso da operação e o trabalhador já sai dali com seus direitos satisfeitos e o Ministério Público com a garantia de que o empregador se comprometeu a não mais cometer aquelas irregularidades trabalhistas. Caso o empregador não concorde com a assinatura do termo de ajuste de conduta, é necessário o ajuizamento de ação civil pública a fim de obter judicialmente aquilo que foi proposto no termo de ajuste de conduta. Agora, eu chamo a atenção para o seguinte fato. Minas Gerais tem sido um estado que há bastante tempo tem destaque no número de empregados resgatados. Trabalhadores são resgatados aqui em nosso estado em um número muitíssimo elevado e muito mais elevado do que em outros estados. Isso, por parte das instituições que participam do grupo móvel, não é motivo de comemoração. Ser o estado que mais resgata não é motivo de júbilo, pelo contrário, é motivo de muita reflexão. Por que que isso está acontecendo? Por que que não temos conseguido combater de forma eficaz o trabalho em condição análoga de escravo em nosso estado? E essa é uma reflexão que eu tenho feito com muita frequência e que tem me trazido muita angústia. Apesar de não ser o coordenador em Minas Gerais do combate ao trabalho escravo no Ministério Público do Trabalho, mas eu tenho atuado de forma muito enfática nessa frente desde que eu tomei posse. E tem me angustiado perceber que a atuação tem sido insuficiente para reverter o quadro que vivenciamos em nosso estado. Inclusive, eu já compartilhei essas angústias com a professora Lívia, e a partir das nossas reflexões e elucubrações, surgiu a ideia da elaboração de um projeto de pesquisa, capitaneado pela clínica, a fim de entender qual é o verdadeiro retrato do trabalho em condição análoga de escravo no estado de Minas Gerais, ou seja, o grupo liderado pela professora, coordenado pela professora Lívia, esse grupo ele fará uma junção
de peças para formar um retrato do trabalho escravo em nosso Estado. Porque nós temos resgates, e cada resgate gera um relatório e gera uma atuação do Ministério Público do Trabalho, mas nós temos vários relatórios de fiscalização. A fiscalização que aconteceu em Uberlândia, a fiscalização que aconteceu em Uberaba, fiscalizações que aconteceram em Belo Horizonte, em Patos de Minas, no norte de Minas, no sul de Minas. Então, a professora Lívia, ela teve a brilhante ideia, como lhe é muito peculiar, né? Todas as ideias vindas dela são maravilhosamente brilhantes, e dessa vez não podia ser diferente. Ela teve a brilhante ideia de compilar todos esses relatórios para apresentar um retrato do trabalho análogo de escravo em nosso Estado, e, a partir daí, compreender quem é esse trabalhador e o que pode ser feito para evitar que esse trabalhador novamente caia nessa teia perversa de exploração. E também apontar caminhos para a melhoria da atuação das instituições. E, nesse ponto, nós temos conversado muito sobre como o Ministério Público do Trabalho pode melhorar a sua atuação. E dentre essas reflexões que eu tenho feito, deixar evidente na atuação do Ministério Público do Trabalho que não vale a pena submeter trabalhadores a essa perversidade exploratória. O empregador, ele precisa ter consciência da sua responsabilidade. E, às vezes, essa consciência só vem através de uma atuação contundente das instituições. Porque não é possível que, por exemplo, no setor sucro-alcooleiro, nos anos de 2021 e 2022, tenhamos aproximadamente 400 trabalhadores resgatados. Do ano passado para esse, nós já chegamos ao número aproximado de 400 trabalhadores resgatados. Num universo de aproximadamente também 20 usinas. E todos esses trabalhadores que foram resgatados no plantio manual da cana-de-açúcar. E até quando esses empregadores continuarão a submeter esses trabalhadores a um sistema repetitivo de contratação e de submissão a condições degradantes e a jornadas exaustivas? O que as instituições precisam fazer para que esse retrato mude? Essa tem sido talvez esse tenha sido um ponto nevrálgico da atuação das instituições, fazer com que a sua atuação reverbere. Porque não temos perna para alcançar todos os empregadores. É impossível. Então, é importante que a cada atuação, a cada ação do grupo móvel, a cada ação fiscal, a cada ação deste grupo móvel, os resultados reverberem, para que aqueles que ainda não foram fiscalizados possam adequar voluntariamente e espontaneamente suas condutas. Então, a atuação precisa ser forte, a atuação precisa ser intensa, porque trabalho em condição análoga de escravo é uma das irregularidades mais graves que podem ser cometidas no curso de uma relação de emprego, no curso de uma relação de trabalho. E essa gravidade precisa ser espelhada na atuação das instituições. De modo que não se pode, e aqui eu preciso ter um pouco mais de calma para falar, para não ser deselegante com quem pensa diferente, mas não se pode, por exemplo, considerar razoável o pagamento de indenizações por danos morais individuais em cifras baixas, porque estamos falando de trabalho em condição análoga de escravos. Estamos falando de trabalhadores que vieram do norte para passar frio e fome aqui no nosso Estado.
é uma situação extremamente grave. É uma situação que precisa ser combatida com seriedade e a energia institucional necessária e proporcional a essa gravidade. E esse tem sido um ponto de muitas conversas entre o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, especialmente entre mim, os auditores que participam do Grupo Móvel, e essas reflexões, às vezes, eu trago também para a professora Lívia, sobre a necessidade de que as indenizações alcancem patamares que verdadeiramente seja capaz de compensar o dano moral daquele trabalhador que passou pela condição análoga de escravo. Recentemente, e esse caso é bastante interessante, eu peço licença para compartilhar com vocês. Recentemente, eu recebi em meu celular um caso de condição análoga de escravo, em que o trabalhador foi impedido de deixar a fazenda, supostamente porque teriam sumido algumas cabeças de gado da propriedade. Então, o empregador submeteu aquele trabalhador, condicionou a saída do trabalhador ao aparecimento das 2 cabeças de gado, ou 3 ou 4, não me recordo o número. Ele não poderia deixar a fazenda enquanto essas cabeças de gado não aparecessem. E forçava o empregado a sair em busca desse gado, deixando a sua esposa deficiente sozinha em casa. E um dos vídeos mostra ele gritando, o trabalhador desesperado gritando que ao sair para procurar as cabeças de gado, a sua esposa havia feito as suas necessidades fisiológicas na própria roupa, porque não conseguia ir até o banheiro. E a esposa, com deficiência, muito nervosa, muito agitada, ao receber esse vídeo e esse relato do trabalhador muito desesperado, eu compartilhei com um auditor fiscal, que é coordenador do Grupo Móvel, o Humberto Camasmi, compartilhei com ele residindo em Uberaba, eu em Uberlândia, e compartilhei também com o chefe da CONAET, o coordenador nacional da CONAET, o colega Italvá. Foi, de imediato, instaurada uma força-tarefa para que eu pudesse atuar nesse caso. O auditor fiscal saiu de Uberaba, me pegou, nós fomos juntos para a cidade do Prata, onde os fatos aconteciam, conseguimos o apoio da polícia militar e fomos até a fazenda, onde constatamos, de fato, condições extremamente degradantes de trabalho, além dessa situação do trabalho forçado, e em razão de um conjunto de fatores, de um conjunto grave de irregularidades, houve a confirmação de que havia ali um trabalho em condição análoga de escravo. Ou seja, uma resposta rápida a uma situação grave e assim que deve ser. O trabalhador, nesse mesmo dia, foi resgatado. Houve, infelizmente, uma situação de afronta às instituições que estavam ali presentes infelizmente vemos que houve ali uma situação de afronta muito grave também, e não houve por parte do empregador disposição em assinar um termo de ajuste de conduta. E aí, diante da negativa na assinatura de termo de ajuste de conduta, não restou outra alternativa para o Ministério Público do Trabalho que não fosse o ajuizamento de ação civil pública, e o Ministério Público do Trabalho, nesse caso, atuou elevando à máxima potência a sua legitimidade, porque atuou na defesa do direito de um trabalhador que teve a sua liberdade cerceada, e
como a liberdade é um direito indisponível, o Ministério Público do Trabalho tem, sim, atribuição para agir. O Ministério Público do Trabalho, então, atuou nessa situação, ajuizando a ação civil pública, que resultou na assinatura de um acordo judicial em que foi garantido ao trabalhador, por uma situação de trabalho análoga de escravo, a indenização de R$70 mil por um período de 2 semanas ou pouco mais de trabalho. Ou seja, situações graves merecem ser tratadas com a energia institucional proporcional a essa gravidade. E aí, vocês podem perceber que eu já falei aqui de diversas atividades econômicas em que é constatado trabalho em condição análoga de escravo. Diversas atividades. O trabalho em condição análoga de escravo acontece na construção civil, acontece dentro de casa, através do trabalho doméstico, e vocês bem conhecem um caso que é público e notório, né, o caso da Madalena, em que uma trabalhadora doméstica que foi resgatada no centro de Patos de Minas, e depois da Madalena, diversos outros trabalhadores e trabalhadoras domésticas foram resgatadas. Temos o trabalho escravo no meio rural, que geralmente as pessoas vinculam muito o trabalho em condição análoga de escravo ao trabalho no meio rural. Acontece sim no meio rural, mas também acontece no meio urbano. Mas a gente precisa ampliar a visão. A sociedade precisa alcançar uma dimensão de olhar muito mais elevada, para enxergar, para descortinar o verdadeiro retrato do trabalho em condição análoga de escravo. E, passando o olho aqui pela tela, uma amiga muito querida, a Graziela, lembra o trabalho nas confecções, as facções, as confecções, é uma atividade em que há com alguma frequência o resgate de trabalhadores, e vocês vão de lembrar do caso de uma marca muitíssimo conceituada, em que houve a constatação de trabalho em condição análoga de escravo em sua cadeia produtiva, principalmente trabalhadores oriundos da Bolívia. Mas podemos ir além, e devemos ir além. E, indo além, este ano, eu participei de um resgate que, para mim, foi um momento muito marcante na minha história de vida, seja profissional, seja pessoal, que foi a possibilidade de atuar num resgate que aconteceu nas cidades de uma operação em que resultou no resgate de trabalhadoras nas cidades de Uberlândia e Criciúma. E esse resgate se destaca de uma forma muito marcante, porque houve o resgate de mulheres trans, vítimas da exploração sexual de uma associação criminosa que explorava sexualmente essas mulheres. Houve o resgate de 29 mulheres, o maior resgate de mulheres trans da história do país. São poucos os casos de resgates de mulheres vítimas de exploração sexual. Salvo engano, este caso aqui em Uberlândia e Criciúma foi apenas o 3º ou 4º na história, e é o maior. E se vocês... a clínica já fez um evento, né, professora Lívia, sobre exploração sexual de mulheres trans. Salvo engano, foi a clínica da UFMG, me corrija se eu estiver errado.
E quando você lança um olhar para a realidade vivenciada por essas mulheres, é realmente chocante a violência às quais eram submetidas, e eram submetidas porque a sociedade fecha os olhos, a sociedade não acolhe, a sociedade rejeita. De modo que eu posso afirmar com certeza que o verdadeiro combate ao trabalho em condição análoga de escravo vem pela inclusão social. É a inclusão social que é o antídoto certeiro para o fim dessa chaga social. Mas enquanto essa inclusão tão desejada, enquanto esse processo de inclusão tão necessário não acontece, o combate é ainda mais importante, porque é o combate que serve como salvaguarda daqueles que clamam por justiça, daqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui eu digo fome e sede, literalmente. Houve um episódio, e eu tenho a felicidade de manter uma relação muito próxima e fraternal com alguns auditores fiscais que são um exemplo de luta nesse combate. Eu posso citar o nome de alguns, Humberto Camasmi, Márcio Leitão, o auditor fiscal já aposentado Amador, são servidores públicos que honram o serviço público, que muito me inspiram. E com esses auditores fiscais, eu tenho uma relação muito próxima, como eu disse, muito fraternal. E em um episódio, há alguns anos atrás, o auditor fiscal Márcio Leitão me convocou para participar de uma operação de um possível caso de trabalho escravo. Fomos, então, para uma cidade aqui próximo, aqui na nossa região, próximo a Uberlândia, e lá constatamos um grupo de trabalhadores que estavam abandonados. Por algum motivo, o turmeiro, talvez vocês conheçam pelo nome gato, por algum motivo, o turmeiro desentendeu com o empregador, perdeu a frente de trabalho e abandonou, então, os trabalhadores à sua própria sorte, sem salários, trabalhadores imigrantes vindo do Nordeste, e esses trabalhadores foram abandonados, então, numa cidade totalmente desconhecida por eles. Eles vinham para trabalhar numa cidade, não deu certo nessa cidade, o turmeiro, então, levou eles para uma outra cidade, também nessa cidade, ele acabou desentendendo com o dono da fazenda, perdeu aquela frente de trabalho, então ele abandonou os trabalhadores. E esses trabalhadores, então, estavam deixados à sua própria sorte, sem condições de ir para a sua cidade de origem, e passando fome, sem acesso a qualquer tipo de alimento. Eles estavam se alimentando de uma forma muito precária através de doação obtida na vizinhança. E o dono do imóvel já havia, inclusive, pedido para que eles saíssem da casa, eles ficariam na rua. Eles dormiriam na rua. Então, no desespero, eles conseguiram contato com a Auditoria Fiscal do Trabalho. A Auditoria Fiscal do Trabalho conseguiu rapidamente atender essa demanda, coisa que também não é sempre que acontece, pelo número insuficiente de auditores. Mas, nesse caso, os trabalhadores tiveram a felicidade de encontrar um grupo disposto a encampar essa ação. E eu tive o privilégio de participar dessa operação, e foi um momento que, para mim, também foi muito significativo, porque eu tive um período afastado em razão do nascimento de um filho, e estava ali naquele momento ainda muito pesaroso de sair, deixar a cria para trás, mas fui porque era uma missão importante, eu não podia abandonar os auditores, e foi até muito difícil para deslocar. Na época nós estávamos com uma crise severa de orçamento, mas conseguimos ir. E ao chegar lá, um trabalhador se aproximou de mim, e foi uma das frases mais marcantes de toda a minha vida. Ele disse: doutor, eu estou com fome, e aqui a gente não tem mais comida.
a gente vai acabar morrendo de fome. E eu vim do Nordeste, porque lá também estava com fome. E agora meus filhos estão de lá, com fome. Então está todo mundo continuando a passar fome. Mas se for para morrer de fome, pelo amor de Deus, me arruma uma passagem de ônibus para eu morrer de fome ao lado do meu filho. Ouvir isso machuca a alma, porque você vê o grau de perversidade a que algumas pessoas extremamente vulneráveis estão submetidas exatamente em razão da sua vulnerabilidade social. Como o sistema se apropria dessas vulnerabilidades, da necessidade de subsistência para explorar, e explorar de uma forma perversa, e explorar de uma forma a negar ao ser humano o acesso a um patamar mínimo civilizatório. E o direito do trabalho existe justamente para garantir a todo e a toda trabalhadora o acesso a esse patamar civilizatório mínimo. O direito do trabalho existe justamente para salvaguardar os trabalhadores desse estágio absoluto de exploração. O direito do trabalho existe para garantir a dignidade nas relações de trabalho. O direito do trabalho vai muito além da nota de real que o trabalhador ganha com o seu trabalho. O retorno financeiro para o trabalhador é absolutamente necessário. Ninguém trabalha pelo trabalho. As pessoas trabalham, o trabalhador trabalha para garantir, através da sua força de trabalho, a sua subsistência. Essa é a essência da relação de trabalho. E o direito do trabalho visa, sim, garantir a esse trabalhador a justa remuneração, o cumprimento dos deveres remuneratórios. Mas o direito do trabalho vai muito além. O direito do trabalho não é só cálculo trabalhista. O direito do trabalho visa, em sua essência, garantir ao trabalhador a preservação da sua dignidade na relação de trabalho. O direito do trabalho tem um aspecto muitíssimo importante que não pode ser ignorado, que é manter o trabalhador no núcleo fundamental da nossa ordem jurídica, qual seja a dignidade da pessoa humana. E isso, o operador do direito do trabalho não pode jamais esquecer. E é por isso que o direito do trabalho não pode ser desconstituído. E por isso que o direito do trabalho não pode ser flexibilizado no sentido da precarização. Porque quando se fala em flexibilização do direito do trabalho, nunca se fala em flexibilização para elevar o patamar civilizatório, para elevar os direitos do trabalho. Quando se fala em flexibilização das normas trabalhistas, sempre se mira a precarização das relações de trabalho. E através da precarização das condições de trabalho, o que se fomenta são as mortes decorrentes das relações de trabalho. O que se fomenta é o trabalho em condição análoga de escravo. E não é à toa que o Brasil, nada obstante décadas de luta contra o combate ao trabalho escravo, ainda patina nessa seara. Não é à toa que o Brasil é um dos líderes mundiais em número de acidentes de trabalho. Por quê? Temos uma legislação que se arvora a ser uma legislação que muitos propagandeiam como uma legislação excessivamente protetiva, mas, nada obstante essa legislação que algumas pessoas apontam como excessivamente protetiva, ainda temos casos de trabalho escravo, ainda temos acidentes de trabalho num número inaceitável. E querem que o Brasil siga exemplos de países que não têm a menor similaridade de ordens jurídicas.
Não há como comparar o Brasil, por exemplo, com a ordem jurídica trabalhista dos Estados Unidos. Mas vamos seguir. Então, que se equipare aos Estados Unidos. Lá, um acidente de trabalho custa muito caro. Lá, um acidente de trabalho é tratado com a gravidade que merece. Então, se formos equiparar, que possamos equiparar não naquilo que o sistema americano tem de ruim, mas então vamos equiparar naquilo que o sistema americano tem de bom, que são as compensações efetivas nos casos de danos. Porque aqui no Brasil, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês observarão que uma morte num ambiente de trabalho, a indenização não é tão generosa assim. A indenização nem sempre é suficiente para compensar o dano. E para alguns empregadores, esse número é significativo na hora de decidir pelo investimento que garanta a segurança e a saúde do trabalhador. Uma empresa é número. E esses números são muito bem avaliados na hora da adoção de uma decisão. E as instituições que compõem essa proteção às relações de trabalho, como o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, essas instituições precisam ficar atentas para que, na tomada de decisão do empregador, não impere apenas os números. Que o empregador seja compelido a adotar as medidas necessárias para impedir os acidentes de trabalho, para que o empregador adote as medidas necessárias para evitar a ocorrência de trabalho em condição análoga de escravo, independentemente de ser ou não lucrativa a adoção dessas medidas. Porque muitas vezes o que escutamos durante as operações de combate ao trabalho escravo é que é muito caro. Como colocar banheiro numa frente de trabalho? Isso é muito caro, isso inviabiliza a nossa atividade. Como colocar refeitório? Como garantir água potável? Como garantir que o empregado não seja obrigado a comer no chão ao lado de animais peçonhentos? Isso é caro. Essa é a resposta que às vezes escutamos. É caro. Não tem como fazer porque é caro. Mas o direito do trabalho e os operadores que operam esse sistema jurídico precisam estar atentos para que não prevaleçam apenas os cálculos, mas que prevaleça a dignidade da pessoa humana. Que, em última essência, prevaleça a pessoa do trabalhador, não importa o preço. O que vale mais é o valor humano. Eu sei que parece que eu já alonguei demais, porque me falaram em 40 minutos, né, Laís? Você que está coordenando o trabalho. Porque se me deixar falando sobre isso, é um tema que eu tenho enorme paixão, mas vocês não são obrigados a escutar durante tanto tempo as elucubrações desse sujeito que ama o que faz e que tem verdadeira paixão pelo direito do trabalho, por esses temas que permeiam a nossa atividade diária. Então, Laís, eu vou te devolver a palavra e eu fico à disposição para eventuais perguntas. Eu estou à disposição do grupo. Agradecendo mais uma vez o convite feito por você e pela professora Lívia Miraglia. Muito obrigada, doutor Paulo. Foi brilhante sua fala. Isso, eu ia te falar agora. Se você quiser falar alguma coisa. Gente, hoje a gente tem o prazer de receber a nossa coordenadora aqui. Então, Lívia, pode falar. Ei, gente, boa noite, né, a todas e todos. Que bom, prazer. Queria falar também boa noite para a Graziela, que está aqui, que ela falou no chat, né, que ela é professora da PUC. Prazer, boa noite, Graziela. gente, prazer.
Ah, que bom. Mas você é da PUC de Minas, aqui, de BH ou não? A PUC Minas tem uma unidade aqui em Uberlândia, eu estou em Uberlândia. Ah, eu ia falar assim, porque eu vi que você conhece o Paulo, entendeu? Nós somos, nós somos quase colegas de turma, né, doutor Paulo? É, Quase colegas de Ah, turma. nós Nós, que somos legal. contemporâneos. nós de- formamos no mesmo ano, mas em turnos diferentes. Que bom. Então, você... E participei de todos os encontros. Eu soube através do Instagram do Dr. Paulo que vocês estavam tendo esses encontros. E eu que comentei legal. aqui no chat que eu estou trabalhando, né, numa auditoria e a preocupação do cliente é bem essa. Eu falei, eu vou unir as duas coisas, né? O meu interesse profissional e o meu interesse pelo tema. Então, vocês estão de parabéns aí pela organização dos trabalhos, viu? E um prazer revê-lo como sempre, doutor Paulo. Prazer é todo meu, minha querida amiga Graziela. Não precisa do doutor, não, pelo amor de Deus. Eu não faço, que já estou velho demais para fazer questão disso. Eu fico muito feliz se você me chamar de Paulo. Porque eu quero muito continuar te chamando de Graziela. Ótimo. Mas que bom, Graziela, é sempre bom conhecer, né? Uma das coisas que a gente quer, depois eu vou pedir para o Paulo, né? Porque eu já perdi essas formalidades, o Paulo sabe, né? Nunca, não as tenho muita, porque, enfim, né? Coisas, né, da vida. Mas depois eu vou pedir para ele o seu contato. Uma das coisas que a gente tem muito interesse né, expandir o trabalho da clínica em outras faculdades, em outras instituições de ensino. universidades, em outras instituições, fazer esse contato, né? E ainda mais sabendo que você está em Uberlândia, a gente já tem um diálogo muito grande com o Paulo, com as pessoas, né, com o Humberto, que está aí também perto, na Auditoria Fiscal do Trabalho. É um lugar que sempre é um polo muito importante, né, para essas questões. E fico feliz, né, que você está conseguindo unir a sua atividade. Na hora que você falou aqui, eu já imaginei, falei, ela deve ser advogada, porque, né, dificilmente a docência nos supre, né? Ou então, né, mas eu fiquei pensando no caso das instituições, né? Seria um papel que não vai caber às instituições, esse papel do preventivo, mas que bom que você já encontrou, né, pessoas preocupadas com isso e vem fazendo esse trabalho de prevenção junto a eles, né? Mas depois a gente vai trocar mais figurinhas, mas fico muito feliz de você estar com a gente, viu? Obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, que bom, eu fico feliz. Um dia eu vou em Uberlândia, que o Paulo vai me convidar, aí a gente vai se conhecer pessoalmente. O convite já está feito. O Ainda, difícil é trazer a Lívia até aqui, mas o convite está feito, não só para a Lívia, mas para todo o grupo. No dia que quiserem conhecer a nossa cidade, conhecer a Procuradoria do Trabalho, estou à disposição. E a PUC Minas está de portas abertas, viu? Para todos os alunos, docentes, pessoal do MPT também. Obrigado. Vai baixar aí, né? Vamos fazer um bonde, né, Laís e Natália? Nós vamos levar a clínica toda lá para Uberlândia para visitar. Laís, eu vou devolver para você, porque eu acho que vocês fazem as perguntas, né, para o Paulo responder e tudo. Eu, na verdade, Paulo, eu até coloquei aqui no chat, sei lá, só para a gente, eu já vou fazer a minha própria pergunta, né, para a Laís não ter que fazer a minha pergunta, mas é mesmo no sentido que a Graziela já tinha comentado, e aí eu comentei em cima do que ela estava falando, dessa questão que você disse que a gente já conversou várias vezes, do enxugar gelo, da prevenção, de evitar a reincidência, mas como que você vê o papel do MPT, né? Qual seria uma medida institucional cabível, e se haveria essa medida, nesse trabalho preventivo de tentar uma aproximação, talvez, desculpa, prévia à fiscalização, ou mesmo a posteriori à fiscalização, para tentar fazer essa adequação antes, né, delas ter que se tornar um TAC ou uma ACP. Que eu acho que o maior objetivo, né, do Ministério do Trabalho é que as condições de trabalho sejam dignas, né, não ficar propondo ações ou firmando TACs para fins de como é que fala aquilo? Né, estatística, etc. E tal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu não sei se... Mas como é que vocês fazem? Vocês fazem as perguntas todas? Não, a gente vai uma a uma. Deixa ele fazendo uma a uma. Pessoal, assinem a lista de presença, já está no chat, viu? Então, ótimo. Então, tá.
Então, pronto, já fiz minha pergunta. Bom, vamos lá. Professora Lívia, o Ministério Público, além do papel... Ah, não, Paulo, se eu vou te chamar de Paulo, você vai me chamar de Lívia. Se tem de professora, aí fica parecendo que eu sou uma velha. Não. Ah, desculpa, pior que todo mundo chama de professora Lívia e eu acabei pegando o hábito. Olívia, mas o Ministério Público, além do papel de promotor de ações judiciais e de propositura de termos de ajuste de conduta, também tem a função nobilíssima de promoção de direitos, em que o Ministério Público não atua investigando fatos, mas sim promovendo direitos. Então, eu tenho imaginado aqui, só para citar um exemplo, imaginado a possibilidade de, e possivelmente isso venha a acontecer brevemente, a promoção de a instalação de um procedimento promocional, por exemplo, para debater as condições de trabalho na cana-de-açúcar. E, através desse procedimento, o que eu miro é que seja estabelecido um diálogo com as usinas da região, com os produtores sucro-alcooleiros, a fim de debater as condições de trabalho destes empregados, o modelo de contratação dos trabalhadores, visando melhorar essas condições e impedir que essa situação perpetue e que no ano que vem tenhamos mais resgates. Então, o objetivo nesse caso, né, nesse tipo de atuação, não é investigar. Eu não vou instaurar agora inquérito civil contra todas as usinas para investigar todas as usinas. Eu entendo que nesse momento cabe e seria muito importante e pertinente que seja instaurado um procedimento promocional para debater as condições de trabalho com os produtores sucroalcooleiros, a fim de que sejam estabelecidos através de um diálogo democrático, de um diálogo aberto, um modelo de contratação em que sejam garantidos direitos mínimos aos trabalhadores, garantindo ao trabalhador, que na maior parte das vezes é um trabalhador imigrante, garantindo a esse trabalhador, por exemplo, a contratação desde a sua cidade de origem, com o pagamento pelo empregador das despesas com transporte, e ao chegar aqui, alojamentos em condições dignas e uma frente de trabalho digna. Então, nesse tipo de modelo, o Ministério Público do Trabalho antecipa a irregularidade, debatendo e promovendo direitos. Essa é uma forma de atuação que é muito importante e que precisa ser maximizada, precisa ser utilizada com maior frequência, a fim de evitar o dano, não combater o dano. Obrigada, Paulo. Ótimo, isso mesmo. E além disso, Lívia, claro que, por exemplo, esse projeto de pesquisa com a UFMG é de suma importância, porque traz para a academia e torna isso público através das publicações que serão feitas, o estudo do tema, chamando a atenção da sociedade para o tema. Com certeza. E a gente também fica às ordens, né, Paulo? Você sabe, eu acho que né, os resultados e tudo que a gente encontrar podem servir depois para fins de convencimento, né, digamos assim, dessas medidas preparatórias e preventivas que o MPT possa utilizar, né? Com certeza, com certeza. A próxima pergunta é da Gislaine Saraiva. Como ela ainda está aqui na chamada, eu queria saber se ela quer abrir o microfone para perguntar ou se eu posso ler a pergunta do chat dela mesmo. Tá, ela falou que eu posso ler. Então, a pergunta dela é: gostaria de saber se nessas fiscalizações, alguma vez,
participou de resgate de crianças e adolescentes, ou na grande maioria são adultos nessas situações? A grande maioria, Gislaine, é formado por adultos, mas já participei sim de resgate com crianças e adolescentes, e inclusive houve uma atuação aqui em Uberlândia, uma atuação inclusive que me traz, confesso, muito orgulho, em que houve a constatação de trabalho infantil numa propriedade que se dedica à produção sucroalcooleira, e a partir da constatação do trabalho infantil na propriedade, nós sabemos que o trabalho no plantio de cana é uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. A partir disso, verifiquei qual usina adquiria aquela cana-de-açúcar e ajuizei a ação civil pública em face dessa usina, a fim de que a usina fosse responsabilizada pela cadeia produtiva, impondo a essa usina obrigações para fiscalizar e impedir a ocorrência do trabalho infantil na sua cadeia produtiva. Essa ação civil pública já teve julgamento em primeira instância, os meus pedidos foram julgados, os pedidos de fazer e de não fazer foram julgados procedentes, reconhecendo a responsabilidade da usina pela cadeia produtiva, a responsabilidade social pela cadeia produtiva. Então, respondendo sua pergunta, são encontradas adolescentes, sim. Nesse caso também que eu comentei, o resgate das mulheres trans, apesar de não ter encontrado nenhuma mulher trans adolescente, mas em seus depoimentos, várias vítimas informaram que começaram a se prostituir ainda adolescentes. E eu tive um caso também, um outro caso que me traz muito orgulho, muita satisfação, que foi um caso em que uma casa de prostituição era mantida aqui em Uberlândia, só com adolescentes. Essas adolescentes eram aliciadas através de redes sociais e eram levadas para trabalhar nessa casa. Infelizmente, eu somente soube do caso através da imprensa, e uma vez que eu tomei conhecimento do caso, a casa já havia sido fechada com a atuação da Polícia Civil, então não foi possível o resgate das adolescentes, mas possivelmente ali havia uma situação de trabalho também análoga de escravo. Ajuizei tão somente em razão da existência do trabalho infantil, né, em uma das suas piores formas, que é o trabalho para fins de exploração sexual. Ô, Paulo, deixa eu fazer. Olha eu, né? Vocês não podem me convidar, não, gente, que eu vou ficar aqui alongando a discussão eternamente. Mas sabe uma coisa que a gente, que é uma das minhas... eu gostaria de conseguir provar isso, mas eu acho que a gente não tem dados suficientes para provar isso, mas uma das minhas impressões muito fortes, trabalhando com esse tema há tanto tempo, é de que a gente tem uma subnotificação do trabalho de menores. Porque, não sei se é a sua impressão também, Paulo, mas muitas vezes quando a gente vai conversar com esse trabalhador, ou enfim, que a gente vai dialogar, o que a gente percebe é que ele fala assim que aquilo ali para ele é normal, porque é aquilo que ele conhece como trabalho desde sempre. E ele está ali naquela situação desde 10, 12, 14, 15 anos, às vezes morava com os pais e continuou fazendo aquele trabalho. E até por isso, é Gisele, né, que perguntou? Gisele, eu fico... deixa eu ver aqui, desculpa. Acho que é Gislaine. Gislaine, desculpa, Gislaine, até por isso eu fico, né, até por isso é tão difícil romper com esse ciclo e é tão importante a atuação das instituições, porque as pessoas não se veem como escravizadas ou como superexploradas, porque aquilo é a normalidade da vida para elas. E muitas vezes elas estão inseridas naquele contexto desde sempre, digamos assim, e para elas é normal.
Mas eu acho, mas a gente não, assim, não tem como provar isso, porque eu teria que entrevistar um a um dos trabalhadores. Quem sabe, né, Paulo? Um dia a gente arruma aí uma super verba para contratar um monte de pesquisador para a gente fazer essa pesquisa, mas eu acho que é uma impressão que eu tenho. Paulo, me corrija se eu estiver enganado. Não, com certeza, há uma subnotificação enorme do trabalho infantil, até mesmo porque o trabalho infantil é muitas vezes ignorado pela sociedade ou inclusive tolerado. E eu vou te contar um episódio assim que chega a ser, eu não vou dizer que é cômico, porque é trágico, é simplesmente trágico. Eu estava num debate eu estava num evento de combate ao trabalho infantil, e na mesa estávamos eu e um promotor de justiça, e nós dois insistimos muitíssimo na tecla de que o trabalho infantil ocorre nas mais diversas formas, inclusive o trabalho para fins sexuais e o trabalho para o tráfico de drogas. E você, professora, e você, Lívia, se abrir o jornal em qualquer dia, você vai ver vários adolescentes sendo apreendidos em razão do tráfico de drogas. E ali as pessoas enxergam tão somente um crime, quando na verdade há uma exploração do trabalho infantil em uma das suas piores formas, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. E as pessoas não enxergam ali uma vítima, enxergam tão somente um bandido de 10, 12 anos. Então, nós precisamos descortinar algumas realidades para enxergar a essência das coisas. Chamar um adolescente que está sendo explorado por um traficante de traficante é de uma perversidade, de uma exclusão social intolerável. Então, obviamente, aquele adolescente cometeu um ato infracional, tudo bem, precisa cumprir a sua medida, mas essa medida precisa ser de ressocialização e não meramente de punição ou de imposição de uma escola do crime, porque não quero entrar nesse debate, mas sabendo muito bem como funcionam os centros socioeducacionais em alguns lugares. Mas essa adolescente precisa também ser encarado como uma vítima que precisa de acolhimento. Sabe, professora Olivia, talvez eu seja um romântico incurável, mas eu aprendi que o direito, quando ele é visto de forma muito fria, ele é muito duro. O direito ele precisa ter gotas de amor e de afeto. E esses adolescentes, eles são vítimas de uma exclusão social. No caso, me refiro aqui muito especialmente aos adolescentes que são explorados para fins de tráfico de drogas. Esses adolescentes precisam do direito, não da letra fria da lei, mas sim de amor e afeto, coisa que a sociedade nunca deu para eles. Bom, a Suane fez um comentário. Para além das instituições, a sociedade civil deve ser mais ativa. Devemos cobrar as empresas que consumimos. Acredito que precisa ser uma ação das instituições, mais sociedade civil, mais imprensa. Hoje em dia, imagem e reputação é o que toda empresa sonha em ter imaculada. Deve-se falar mais da lista suja na mídia, por exemplo. Mudar o mindset da nossa sociedade leva tempo, mas dá resultados duradouros. E aí o próximo já é o da Graziela. Graziela, se você quiser abrir o microfone para fazê-lo, sinta-se à vontade. Por favor, Laís, antes da Graziela, só comentar essa fala da Suane, realmente é impressionante. Como a sociedade às vezes faz vista grossa para essa realidade, e tem uma função, e a sociedade civil tem realmente uma função muito importante nesse sentido, enxergando os diamantes negros sujos de sangue, enxergando aquelas empresas que utilizam o trabalho em condição análoga de escravo, ou então que são omissas no controle da sua cadeia produtiva, e deixando de consumir os produtos elaborados por essa empresa, passando a consumir produtos que tenham uma cadeia produtiva mais socialmente responsável. E eu parabenizo, então, a Suane pela fala e pela observação.
O meu comentário lá foi complementar ao dela, né? Eu trabalho num escritório que só atende empresários. Eu só atendo o outro lado dessa relação, eu só atendo o empregador. Então, na minha experiência, o empregador ele só se adequa quando o negócio dele fica em risco por uma penalidade de autoridade. Então, se ele puder deixar de desenvolver o negócio por conta daquela irregularidade, ele vai saná-la. Ou por conta dele se tornar irrelevante no mercado do consumo. Então, eu fico... O meu comentário aqui foi realmente a gente conscientizar o consumidor, porque todo mundo quer comprar barato, quer comprar comida barata, quer comprar roupa barata, quer comprar utensílios baratos, e não sabe que por trás disso tem pessoas pagando com as suas vidas para aquele preço ser tão baixo. Tem um vídeo muito antigo que eu sempre passo para os meus alunos, que é uma animaçãozinha que chama The True Cost, né? Como que os custos são exteriorizados nos produtos, né? E as pessoas, no fim da cadeia, é o trabalhador que está pagando com a sua saúde, com a sua vida, e não tem como. Se eu estou numa fazenda e o empregador precisa comprar um colchão certificado para o trabalhador dormir, se ele precisa fazer uma cama adequada, se ele precisa fazer um alojamento adequado, aquilo é custo, ele vai incluir o custo do trabalho na sua cadeia produtiva, né? No preço final do produto. Só que se tem um concorrente dele que não está cumprindo com as obrigações trabalhistas, a gente vem aqui, né, falar do dumping social, que o Souto Maior já falava. Então, o que a gente precisa, às vezes, é conscientizar, e aí é importante, sim, a exposição desses empregadores, ela é muito importante para que a sociedade saiba, né? Agora, a sociedade precisa entender que ela não dá para ela pagar o menor preço em todos os produtos e serviços. Que ali eu tenho uma vida embutida. Quando eu pago para o empregado, no entrega, né? Eu tenho... Hoje, eu acho que é um segmento muito dramático, a gente tem filme relatando isso, documentário relatando isso, é muito difícil, né? A situação hoje desse trabalhador que está alijado de qualquer proteção trabalhista, pelo menos aqui no nosso país. Então, a conscientização do consumidor e a exposição do mau empregador, eu também acho que é muito importante. Grisele, só para complementar essa sua fala, assim, a gente tem um exemplo muito paradigmático da Zara, né? A Zara, inclusive, ela já adequou, elas fizeram um TAC, ela conseguiu, inclusive, via ação judicial, reverter, parece que um dos últimos autos, né? Ela foi, enfim, né? Ela teoricamente, ela está, né, juridicamente falando, ao que tudo indica, fazendo a sua parte. Temos que olhar lá naquele aplicativo Moda... Como é que chama, gente? Coloca aí o Moda... Moda Livre. Vamos ver como é que ela está agora, né? Na Moda Livre. Olivia... Eu fiquei até curiosa com isso, eu fui olhar, sabe, Grisela? Porque aí eu fui olhar, né? Então, assim, teoricamente, ela cumpriu o que ela teria que cumprir. Mas ainda assim, quando a gente vai falar, né? Trabalho escravo na indústria da moda, todo mundo lembra da Zara. E, por exemplo, muito pior é o que aconteceu com a M-Officer, que foi, inclusive, teve o ICMS cassado no estado de São Paulo. É o primeiro exemplo, né, de cassação do ICMS por condenação de trabalho escravo no Brasil. É uma lei, né, estadual de São Paulo, mas foi a primeira vez que a lei foi aplicada. E, assim, ninguém, né, veja, o dano à imagem é poderoso, né, a Zara foi, assim, impelida mesmo que ela não quisesse. E aí eles fizeram um índice, o pessoal do Fashion Revolution tem um índice de transparência na indústria da moda, e veja bem, ano passado, do ano passado, né, de 2021, a primeira empresa que ficou em primeiro lugar do índice de transparência foi a Renner, seguida da C&A, num movimento muito claro disso que você disse, né? Elas viram todo mundo sendo autuadas, a Renner e a C&A foram autuadas na mesma época da Zara, inclusive, e elas tiveram que fazer esse movimento de deixar a cadeia mais transparente, etc. e tudo, mesmo que elas não tenham tido nenhum dia de prejuízo em razão de redução de consumo, mas elas tiveram prejuízo em razão de redução de valor de ação, de mercado, de dano de imagem, que elas não querem ser associadas.
E aí isso é importante, eu penso muito nisso, dessas grandes empresas, né? Desse holofote, que às vezes o pessoal, a gente tem que ter cuidado, óbvio, mas quando aconteceu, aconteceu, tem que ter holofote mesmo, porque elas vão puxando para cima as outras cadeias. Né? Se você está vendo lá uma Renner, uma C&A, sendo transparente, né? uma Zara firmando TAC, cumprindo as coisas, aqueles pequenos, né, e menores vão tentando, digamos assim, correr atrás. Agora, né, essa outra que tem aí, que eu não vou nem falar o nome, é outro patamar, que aí nunca vai ser transparente, que é lá da China, e pede, né, etc e tudo. Mas, enfim, né, eu falo com as minhas alunas também todo dia, elas falam, professora, mas a gente não tem dinheiro para comprar. Ó, gente, quem sou eu para falar onde é que tem que comprar, né? Mas reflitam sobre o que você está comprando. Será que precisa de comprar 15 vestidinhos de R$20? Compra um só no brechó da sua amiga, sei lá, troca com a amiga do guarda-roupa, compra numa loja que você sabe de uma produção local, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, enfim. Um outro ponto muito importante que eu vejo na atuação com os clientes é o mercado internacional. As grandes companhias internacionais não estão inserindo na sua cadeia produtiva, então o Brasil é um forte exportador de insumos e commodities, né? Então muitas empresas do Brasil estão tendo que se adequar para poder exportar os seus produtos. E aí esse é uma outra fonte de favorecimento da regularidade, vamos dizer assim. Graciela, mas muito tímida. Sim, sim. São casos pontuais e apenas com grandes empresas, né, geralmente. E ali, na ponta, aqui em Uberlândia, nós temos uma confecção que é famosíssima, é uma marca reconhecidíssima, as roupas são caríssimas, e é muito provável que o doutor Paulo saiba dos horrores que nós já ouvimos falar dessa empresa. Então... Não sei não, mas eu vou te mandar a mensagem daqui a pouco, eu vou ficar sabendo. Não vai, não. De mim, não. Mas eu só também não queria deixar que a culpa seja do consumidor, né? Porque está todo mundo vivendo em dificuldade, está todo mundo ganhando pouco, e eu não vou ser a primeira a apontar o dedo de quem está comprando ali, daquela empresinha, né? Sei lá, eu não sei falar, Shopee, ou os nomes aí das roupas baratas e dos produtos baratos, porque quase que hoje faz parte do capitalismo, né? Infelizmente. Vou passar então já para a próxima pergunta, que é da Mariana de Souza da Silva. Ela perguntou para o Paulo: o senhor acredita que se, além das penalidades administrativas e multas impostas aos empregadores, houvesse uma maior interação entre MPT e PF, no sentido de responsabilizar penalmente os envolvidos também no crime de tráfico de pessoas, os resgates de trabalhadores não diminuiriam? Pois os trabalhadores continuarão a ser traficados para esse tipo de trabalho, enquanto os responsáveis não forem punidos. O ciclo de exploração começa no aliciamento da pessoa e continua no trabalho escravo. Desculpa, qual o nome da aluna? Mariana. Mariana, obrigado pela pergunta. É realmente instigante. No caso da responsabilização criminal, o Ministério Público do Trabalho não possui atribuição, já que a Justiça do Trabalho não possui competência criminal. Infelizmente, pelo nosso sistema jurídico, a Justiça do Trabalho não recebeu nenhum tipo de competência criminal. De modo que o Ministério Público do Trabalho, como atua perante a Justiça do Trabalho, não tem também atribuição para a responsabilização criminal dos autores deste crime. No caso, esta responsabilização cabe ao Ministério Público Federal e o número de ações penais ajuizadas em face de autores do crime de trabalho em condição análoga de escravo e de tráfico de pessoas, o número de ações penais tem aumentado de uma forma muito significativa. Inclusive, nós temos tido algumas condenações recentes, mas ainda em número muito tímido. Eu concordo com você, e essa responsabilização criminal é, sim, um instrumento muito forte de combate à exploração do trabalho em condição análoga de escravo. Mas nós temos que levar em conta também, Mariana, que a responsabilização criminal é muito mais demorada, né? A instrução
criminal demora muito. Então, a responsabilização civil e administrativa ainda são mais céleres, em razão da própria velocidade com que as ações acontecem do grupo móvel. E depois fica o remanescente da responsabilização, o rescaldo da responsabilização criminal, que tem demorado um pouquinho ainda, nada obstante o número de ações penais tenha aumentado, mas ainda de uma forma muito decepcionante. Claro, claro, Mariana. O seu áudio só está um pouquinho ruim. Agora melhorou? Melhorou. Alô? Agora melhorou? Melhorou bastante. Melhorou. Eu vou colocar o fone aqui que eu acho que vai melhorar melhor. Aqui meu telefone está um pouquinho... Oi, pessoal, boa noite. Doutor, eu agradeço a sua resposta. E, sim, eu sei que o Ministério Público do Trabalho não tem competência para isso, mas eu pergunto para o senhor porque eu sou policial civil no DF, eu não sou aluna da UFMG, eu estou participando do grupo, né, porque eu conheço através de outras ocasiões. É que eu tenho percebido, aqui no DF também tem havido muitos resgates de trabalhadores e nessas situações aqui na parte do interior assim, de Goiás, né? E eu percebo que não tem muita comunicação entre a polícia e esse trabalho feito por vocês, entendeu? Porque eu também vejo que as ações estão crescendo, né? Mas eu tenho feito um estudo sobre tráfico de pessoas e, pelo relatório do MJ do ano passado, foram somente 67 inquéritos na PF sobre tráfico de pessoas na modalidade de trabalho escravo. E eu achei um número muito pequeno frente a esse número de resgates que a gente tem, né? Então, aí por isso que foi a minha pergunta, para saber se, assim, quando vocês encontram, né, uma situação, existe alguma comunicação ao Ministério Público Federal para poder... Né? Essa é a minha dúvida, porque às vezes eu acho que se a própria polícia conseguisse se integrar mais com o trabalho de vocês, nós teríamos resultados muito bons, porque a gente resgata o trabalhador, aplica as penas, claro, isso tudo é muito válido, mas aquela pessoa que está lá indo buscar os trabalhadores da próxima leva, né, os aliciadores, o próprio empregador que está ali acolhendo essas pessoas, se eles, né, fossem responsabilizados por esse outro crime também, que tem uma pena que não é tão pequena, né? Será que isso aí também não ajudaria a gente a brecar um pouco essa disseminação tão grande, né, do trabalho escravo que a gente está vendo hoje em dia? Não, com certeza. A Polícia Federal muitas vezes acompanha o grupo móvel, e mesmo quando ela não acompanha, todos os relatórios são encaminhados para a Polícia Federal. Nós temos um fluxo, né, de atendimento às vítimas do trabalho escravo e dentro desse fluxo, o encaminhamento do relatório para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal é um caminho obrigatório a ser observado em caso de resgate, de modo que as instituições responsáveis pela responsabilização criminal dos autores são sempre comunicadas. Ah, tá, ok. Muito obrigada pela pergunta, pela resposta. Imagina. Mais alguma pergunta, Laís? A última pergunta, então, do Edilson. Doutor Paulo, em sua prática, o senhor se deparou com ações civis públicas buscando a identificação e responsabilização da cadeia produtiva do trabalho análogo ao de escravo? Sim, sim. Já há ações nesse sentido, eu já ajuizei ações nesse sentido e, inclusive, ano passado, com uma usina aqui da região, eu firmei um termo de ajuste de conduta
justamente para essa responsabilização social pela cadeia produtiva. Então, esse é um avanço muito importante que nós temos conseguido obter. Tenho esse precedente da ação civil pública que eu ajuizei no caso do trabalho infantil, mas que segue a mesma matriz principiológica. Então, aquilo que vale para o trabalho infantil também valerá para o trabalho análogo ao de escravo, e no ano passado eu tive a felicidade de firmar um termo de ajuste de conduta, criando regras para essa responsabilização civil. A empresa quis entender que são regras de compliance, Graziella, mas eu chamo de regras de responsabilização civil pela cadeia produtiva. Deem o nome que quiser, o importante é que essa chaga seja combatida. Laís, posso complementar rapidinho? Pode, claro. Doutor Paulo, então, eu até mandei no grupo essa semana, semana passada, na verdade, um caso muito semelhante ao do senhor, que eu também conheço, relacionado ao trabalho infantil em uma outra usina, só que em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Porque como eu fico mais em São Paulo e Campinas, eu acabo vendo mais os casos envolvendo nesse estado. Mas a responsabilização da cadeia produtiva, quando a gente vai para outras esferas, além da trabalhista com o MPT, quando a gente faz essa parceria com o MPF, o senhor acha que é uma saída para a gente tentar diminuir e enfrentar o trabalho escravo a longo prazo? Desculpe, Edilson, teria como você repetir? Falhou aqui o meu áudio. Opa, desculpa. Só a parte da pergunta, o finalzinho. Esse trabalho conjunto entre o Ministério Público do Trabalho e a gente tentar entrar numa outra esfera, como o do MPF, na criminal, para responsabilizar a cadeia produtiva. O senhor acha que seria uma das saídas para a gente enfrentar o trabalho escravo a longo prazo? Qual que é a dificuldade, Edilson? A responsabilização criminal ela é muito mais restrita. Então, eu já vi situações em que o denunciado foi o gato, foi o turmeiro. E, veja, recentemente eu me deparei com um turmeiro que, na verdade, era vítima do sistema engendrado para a exploração dos trabalhadores. Ele que trazia, ele que aliciava, mas ele não tinha condições de oferecer nada melhor do que ele oferecia, já que ele não era remunerado de forma condizente, de modo a garantir pelo menos os custos da implantação daquele mínimo, daquelas condições de trabalho mínimas estabelecidas na legislação. Então, veja, o turmeiro ele não recebe o valor suficiente para garantir condições de trabalho dignas, e ainda é acusado, e ao final das contas ainda foi acusado pelo crime de trabalho em condição análoga de escravo, quando na visão da Auditoria Fiscal do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, o autor deste crime era o real empregador, ou seja, aquele que contratou o turmeiro, e o MPF, respeitosamente, aqui eu digo muito respeitosamente, entendeu de modo contrário, entendeu que o autor do crime era aquele que trouxe os trabalhadores, quer dizer, uma visão muito mais restrita da responsabilidade criminal. E aí eu não sou especialista em direito penal, não entendo muito pouco, mas pelo pouco que eu entendo, eu acho muito difícil que o direito penal consiga oferecer uma resposta adequada para a responsabilização criminal daquele que domina a cadeia produtiva. Entendi, obrigado. Imagina. Pessoal, então é isso, nós estamos chegando aqui no nosso limite. A Lívia precisou de sair, ela pediu para agradecer, foi uma grande honra receber todos vocês aqui. Obrigada ao Dr. Paulo pela exposição tão sensível e brilhante, que você continue um romântico que trabalha em prol da sociedade. Obrigada a todos pela participação, eu volto mais, pois adorei também. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua exposição brilhante, foi muito esclarecedora e muito provocativa também.
e é uma honra, eu falo em nome da clínica, né, receber o senhor. A gente sabe que, eu sei que tem bastante parceria envolvida, e o senhor sinta-se à vontade para sempre contar com a gente. Muito obrigada. Gente, muito Eu que obrigada. agradeço. O agradecimento é todo meu pela oportunidade. Muitíssimo obrigado. E agradeço a presença de todos, de todas, de todes. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, gente, parabéns, vocês foram excelentes. Doutor Boa Paulo, noite, como gente. brilhante. Não esqueçam de Graziela, assinar a lista obrigado. de presença, tá? E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Eu vou Isso tentar mesmo, mandar semana depois que para vem. vocês, gente, o doutor Paulo rapidinho. Ele comentou Imagina. do Márcio Leitão, que é auditor fiscal do trabalho, e ele foi meu aluno, Paulo, na graduação lá na UFO. E eles fizeram um livro, depois eu mando para vocês, um livro sobre resgates nas operações de trabalho escravo. O livro é lindíssimo, vocês precisam, se não tiveram contato com o livro, vocês precisam ter esse livro, tá? E depois eu passo para vocês aí essa bibliografia. Perfeito, Manda no Graziela. nosso grupo do WhatsApp. Eu não entrei lá, não, vou tentar achar como é que eu entro lá. Tá, eu te mando o link aqui no chat. Ah, maravilha. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Graça. Obrigado. Boa noite, Laís.